Olá, amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que é este livro aqui, Vida e Atos dos Apóstolos, escrito por Caio Barchutel enquanto estava ainda encarnado, 1932. Hoje nós vamos ao capítulo A Exposição de Festo ao Rei Agripa. Então vamos ler o que diz o capítulo 25, versículos 13 a 22 de Atos dos Apóstolos. E passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar a Festo. Como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui um homem preso, a respeito do qual, quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus deram-me informações, pedindo-me que eu o condenasse. Aos quais respondi que não é costume dos romanos condenar homem algum antes de o acusado ter presentes os acusadores e ter tido oportunidade de se defender do que lhe é imputado. Portanto, tendo-se eles reunido aqui sem me demorar, no dia seguinte sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. E levantando-se os acusadores, não apresentaram contra ele alguma acusação dos crimes que eu supunha, mas tinham com ele certas questões sobre a sua religião e sobre um Jesus defunto que Paulo afirmava estar vivo. E eu, perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ser ali julgado sobre estas questões. Mas, havendo Paulo apelado para que o reservassem ao julgamento do imperador, mandei que fosse detido até que eu o enviasse a César. Disse Agripa a Festo: eu também desejava ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Capítulo 25, versículos 13 a 22. Então vamos ver o que é que Caio Barchutel comenta sobre esta passagem do Atos dos Apóstolos. Então o rei Agripa deliberou fazer uma viagem de recreio até a Cesareia, onde lá ele ficou por vários dias. Foi justamente quando o novo governador daquela importante cidade, Pórcio Festo, em conversa com o rei, expôs o caso de Paulo, o perseguido dos sacerdotes e dos principais anciãos, mas em quem Festo não via crime algum, mas somente havia contra ele queixas originadas por questões religiosas a respeito de um Jesus defunto que Paulo afirmava estar vivo. Então, continua Caibar, Paulo viu a Jesus depois dos judeus o haverem crucificado e matado. Lembremos-nos que Paulo viu a caminho de Damasco, quando ele caiu do cavalo, e ele viu Jesus. Então ele continuava afirmando que Jesus estava vivo. E eles achavam que isto era impossível. Para essa gente, a morte era a destruição de tudo. Mas, para Paulo, assim não era, pois tinha não só o testemunho pessoal de que Jesus vivia, como também o testemunho alheio que corroborava o seu testemunho. Então, em todos os seus discursos, Paulo repetia sempre o que escreveu na carta aos Coríntios, na epístola, capítulo 15, versículos 3 a 8. Ou seja, porque vos entreguei primeiro o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia,
segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e então aos 12 apóstolos. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. E por último de todos, como por um abortivo, apareceu também a mim. Então isso está escrito na epístola que ele fez aos Coríntios. Então, e continua Caibar. Na sua epístola aos Romanos, no capítulo 9, versículo 16, tratando da rejeição de Israel e dirigindo-se aos gentios, ele acha que a admissão dos israelitas não se pode efetuar negando-se a vida dentre os mortos. Enfim, o rei Agripa, respondendo então a Festo, manifestou o desejo que alimentava de ouvir a palavra de Paulo. Festo prometeu ao rei satisfazer a sua curiosidade. E mesmo no dia seguinte, tal como diz a narrativa de Lucas, nos Atos capítulo 15, versículos 23 a 37. Então, vindo Agripa, o rei, respondendo a Festo, manifestou o desejo que alimentava, repetindo, de ouvir a sua palavra. Então, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, e depois de entrarem em audiência com os tribunos e homens principais da cidade, Paulo foi ali trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a comunidade dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada havia praticado que merecesse a morte, mas tendo ele apelado para o imperador, determinei remeter-lhe, do qual nada tenho de positivo que escreva ao soberano, pelo que vô-lo tenho apresentado a vós, e mormente a ti, ó rei Agripa, para que, depois de feito o interrogatório, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar também as acusações que existam contra ele. Festo, pelo que se vê, quis guardar uma certa compostura, embora tivesse desejo de agradar e servir aos judeus. Talvez os espíritos que auxiliavam a Paulo não permitiram que palavras más fossem assacadas contra Paulo naquele tribunal. E como nós vamos ver aqui na sequência, foi concedida a palavra a Paulo para apresentar a sua exposição. Então, antes de darmos continuidade, um pequeno comentário. Veja como nós, seres humanos, desde há muito, estamos lutando contra algo que nos corrói por dentro, que é o orgulho e o egoísmo. Nós achamos, via de regra, que a nossa palavra tem que sobrepujar todas as outras. É o que nós vimos aqui dos judeus. Algo que ia contra aquilo que eles defendiam com unhas e dentes, o que eles estavam querendo fazer? Elimina, mata, tira da nossa frente. É diferente ainda hoje, meus amigos e amigas, internautas. Nós praticamos as mesmas coisas. Mesmo que veladamente, a ideia do ser humano é extirpar, é extinguir aquele que se interpõe contra você e a sua verdade. Veja a que nível nós estamos. Pergunto para vocês em sã consciência:
Como resolver isso? Se o Pai que nos ama ilimitadamente, o Cristo já que também nos ama ilimitadamente e que já esteve aqui há 2000 anos e continua a nos ajudar através dos seus auxiliares diretos, os Espíritos benfeitores, não resolveram isto ainda. Eu pergunto, depende deles ou depende de nós? Depende de nós. Tivemos N oportunidades e não resolvemos. A lei do progresso tem que ser satisfeita e obedecida no universo. O que faremos? O que será feito? Temos que levar uma grande chacoalhada. Se não tomarmos uma grande chacoalhada, nós não vamos acordar. Haja vista tudo o que ocorre na Terra hoje em dia. Recentemente tivemos um probleminha na Ucrânia que não foi resolvido ainda. Por quê? Posse, materialidade, poder, eu mando, eu posso, eu quero barganhar, eu entrando aqui, eu vou buscar ali. Gente, e a comunidade? E a coletividade, a sociedade, que é o mais importante? Alguém está realmente preocupado com a sociedade? Vamos trazer para o nosso país tudo que os políticos, os governantes se propõem a fazer nos momentos de campanha. Realiza-se depois? Não. Estão preocupados com a coletividade ou com a individualidade? Como resolver isso? Veja, está aqui nesse tribunal lá atrás, há 2000 anos, já se mostrava isso. E nós, passados 2000 anos, com todos esses exemplos do Cristo, nós pouco evoluímos. Vamos ver o que acontece com a fala do Paulo na continuidade? Então o rei Agripa concedeu a palavra a Paulo para fazer a defesa, conforme está em Lucas, aqui no Atos dos Apóstolos. Estendendo a mão, começou a falar Paulo. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por ter de fazer hoje perante ti a minha defesa de tudo aquilo que me acusam os judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre eles, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida durante a mocidade, que passei desde o princípio entre o meu povo e Jerusalém, sabem-na todos os judeus, conhecendo-me desde o princípio, se quiserem dar testemunho, como vivi fariseu, conforme a seita mais severa de nossa religião. E agora estou aqui para ser julgado pela esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, esperam alcançar. Por causa dessa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado. Por que é que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu, na verdade, entendia que devia fazer toda a oposição ao nome de Jesus, o Nazareno. E assim eu fiz em Jerusalém. E tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, eu não somente encarcerei muitos santos, como também dei o meu voto contra estes quando os matava. E muitas vezes, castigando-os por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, enfurecido cada vez mais contra eles. Perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Neste intuito, ó Agripa, indo a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol,
a qual me rodeou, a mim e aos que iam comigo com a sua claridade. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Que maravilha, não, gente? Imaginemos-nos numa visão desta. E os judeus querendo eliminar um homem desse. Não, realmente, não. E continua Paulo: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente àqueles que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Porém, alcançando o socorro de Deus, até o dia de hoje permaneço, testificando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que aquilo que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo isto em sua defesa, disse Festo em voz alta: deliras, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes falo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disto se lhe oculte, porque não se faz às escondidas. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. E Agripa disse a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: provera a Deus que com pouco ou com muito, não somente tu, mas ainda todos aqueles que hoje me ouvem, se tornassem, tais qual eu sou, menos estas cadeias. E o rei levantou-se, e também o governador e Berenice, e os que estavam sentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele podia ser solto se não tivesse apelado para César. Então veja, ele se defendeu magnificamente, pelo que nós pudemos ler. Como ele apelou a César, esse rei não quis realmente cortar essa continuidade do julgamento e vai mandá-lo para Roma. É a história de sempre, né? Existem hierarquia, existem escala de poderes, mas na hora de assinar, ninguém quer assinar, ninguém quer assumir responsabilidade. São os famosos processos ao fulano, ao beltrano, ao ciclano. Não é assim? Nós, seres humanos, não queremos resolver os problemas.
Nós queremos empurrar com a barriga. E aqui está bem claro. Ele poderia ter resolvido. Igualzinho a Pilatos, né? Pilatos lavou as mãos. Mesma coisa. Podia resolver. E ele recebeu o recado Uma da esposa esposa dele. dele, né? Não tenha Está dúvida. jogando um homem santo. Aqui foi a mesma coisa. Imagina lá em cima. Complica. Alguma pergunta, algum comentário até aqui, antes de darmos continuidade? E aí nós vamos ver que Paulo vai para Roma, mas em Roma agora ele vai fazer algumas viagens até ser julgado. Algum comentário mais? Então vamos continuar mais um capítulo. Então, como era dos desígnios de Jesus que Paulo seguisse para Roma, onde teria que dar testemunho de sua palavra, após a visita do rei Agripa a Cesareia, o governador Festo fê-lo seguir para a Itália. Diz Lucas, o qual também fez parte do comitê de viagens que Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião da corte Augusta, chamado Júlio, o qual tratou muito bem o apóstolo, permitindo-lhe em Sidom ir ver os seus amigos e receber deles bom acolhimento. Então eles embarcaram em Cesareia, no navio de Adramítio, que seguia a costear as terras da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, os acompanhou. Aportaram em Sidom, dali seguiram a sotavento de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar que banha a Cilícia e a Panfilha, chegaram a Mirra, cidade da Lícia. Aí o centurião, encontrando um navio de Alexandria que estava de viagem para a Itália, fê-los embarcar. Navegaram muito vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade à altura de Quinito, não permitindo o vento seguir-lhe, navegaram a sotavento de Creta, ou seja, mudaram de rumo ao sabor do vento, na altura de Salmone, e costeando com dificuldade, chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéa. Essa viagem, como se vê, foi muito demorada, os ventos não eram favoráveis, e tudo parecia difícil. A navegação era perigosa, e Paulo, prevendo transtornos, avisou ao centurião e aos demais, dizendo: vejo que a viagem vai ser com muita avaria e muita perda, não somente da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Entretanto, eles davam mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E não sendo um porto próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que se fizesse dali ao mar, a ver se de algum modo podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser Fenícia um porto de Creta, que olha para o nordeste e para o sudeste. Tendo soprado brandamente o vento sul, e julgando eles ter alcançado o que desejavam, depois de levantarem âncora, iam muito de perto, costeando Creta. Mas pouco tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de ventos, apelidado Euro-Aquilão, sendo arrebatado o navio, e não podendo resistir ao vento, cessaram a manobra e foram se deixando levar pelo vento, passando a sotavento de uma ilhota chamada Clauda. Mal puderam recolher o bote, e tendo-o içado, valiam-se de todos os meios, cingindo com cabos o navio, e temendo que dessem na Sirte, é um outro lugar, arrearam todos os aparelhos e iam levados pelo vento. Agitados por violenta tempestade, no dia seguinte,
começaram a alijar a carga ao mar. E só ao terceiro dia lançaram ao mar os aparelhos do navio. O sol não aparecia por muitos dias, nem as estrelas. Batidos ainda por grandes tempestades, todos perderam a esperança de serem salvos. A previsão de Paulo estava em seu mais alto grau de cumprimento. Mas o apóstolo não desanimou. Quando os viu entregues, Paulo ergue-se no navio e diz-lhes: Senhores, na verdade devíeis ter me atendido, e não ter partido de Creta e sofrido esta avaria e perda. Mas agora vos exorto que tenhais coragem, pois nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu o anjo de Deus, Jesus, a quem pertenço e a quem também sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que compareças perante César, e Deus te há dado todos os que navegam contigo. Pelo que tendes coragem, varões, porque creio em Deus, que assim sucederá como me foi dito. Mas é necessário que vamos dar a uma ilha. Na 10ª parte da noite, tendo sido eles impelidos de uma banda para outra do mar Adriático, pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que se avizinhavam de terra, e lançando a sonda, acharam 20 braças de profundidade. Passando um pouco mais adiante, lançando a sonda outra vez, acharam 15, e temendo que talvez fossem dar em praias pedregosas, lançaram da popa 4 âncoras. Estavam ansiosos que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote ao mar, com o pretexto de irem largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas do bote e deixaram-no ir. Enquanto amanhecia, rogava Paulo a todos que tomassem alimento, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis em jejum, sem nada comer. Pelo que vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá um só cabelo da cabeça. Tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo, e saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, lançando trigo ao mar. Então veja, multiplicação de pães aqui também. Será que aconteceu isso, pelo que nós lemos? Tendo dito isto e tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de um partir, começou a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo, e saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não conheciam a terra, mas avistaram uma enseada com uma praia, e consultaram se poderiam encalhar ali o navio. Desprendendo as âncoras, abandonaram-nas no mar, soltando ao mesmo tempo os cabos dos lemes. Eiçando ao vento o traquete, foram se dirigindo para a praia. Porém, indo ter um lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam o navio. E a proa, arrastada sobre a terra, ficou imóvel. Mas a popa desfazia-se com a violência das ondas. O parecer dos soldados era que se matassem os presos para que nenhum deles se lançasse a nado e fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-lhes que fizessem isto, e mandou que
aqueles que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra, e aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E assim todos escaparam à terra, são e salvos. Não foi, portanto, sem razão que o apóstolo, numa de suas epístolas, enumerou os perigos pelos quais passou, sem esquecer o naufrágio de que foi vítima. Longe, porém, de desfalecer, ele serviu ainda de arrimo àquela população flutuante, a quem não cessou de aconselhar, encorajar e encher de fé e esperança. E se o centurião e o comandante o tivessem ouvido, livres estariam todos de passar por essas tribulações pelas quais eles estavam passando. Mas o espírito cego não obedece às injunções do alto, ao materialismo falando pesado e forte. Deixa-se levar pela sabedoria, está entre aspas, sabedoria terrena, cheia de dúvidas e vacilações. E o resultado é sempre prejudicial. E conclui Caibá: no dia em que o homem obedecer às instituições superiores e tivesse voltado para Deus, será feliz. Estará livre de muitos males que o afligem e de grandes prejuízos e aborrecimentos que o fazem sofrer. Enfim, chegados àquela ilha, sem saber onde se achavam, é certo que ainda muito teriam que sofrer, mas podiam se considerar salvos. Atos capítulo 27, versículos 1 a 26. Então vejam, meus amigos e amigas, tudo que tem que acontecer, que está previsto, vai acontecer. A espiritualidade é que ocasiona os acontecimentos? Não. Eles trabalham nas nossas falhas, sempre nas nossas falhas. Por quê? Nós acreditamos que a sabedoria humana sabe mais do que a sabedoria espiritual. Então eles sabem que lá vai dar problema. Então eles esperam acontecer e trabalham e entrelaçam ali as tarefas que tem que acontecer. Então veja, por que tudo isso aconteceu? Porque Paulo tinha que divulgar o cristianismo, tinha que dar testemunho. Não é simplesmente falar. Falar aqui é fácil, mas dar o testemunho, esse é o grande problema. Conversa com a doutora, sempre nós falamos, falar não é complicado, mas dar o testemunho, esta é a hora difícil. E o testemunho vem de todos os lados. Vem por uma situação dessa, vem por uma doença, por um desconforto, por um acidente, uma doença, um desencontro na família e por aí afora. Temos conhecimento de tudo isso? Temos conhecimento. E nós estamos aqui para quê? Para passar férias, como falávamos no começo? Não, não estamos passando férias. Nós estamos aqui exatamente para tentar vivenciar tudo isso que nós mesmos estamos passando agora, que é o que nós merecemos. Não é verdade, Pedro? Com certeza. É o que nós merecemos, é o que nós pedimos, é o que nós ajudamos os planificadores espirituais da reencarnação a colocar nessa existência para nós. Então, Paulo está aqui mostrando que realmente o que nós temos que passar, teremos que passar e passaremos. Algum comentário, alguma pergunta mais, gente? Por favor, gostaria de ouvi-los. Senão vocês vão cansar de só de eu ficar falando aqui. A coragem dele era impressionante. Você viu que ele não arredava o testemunho. Precisa dar o testemunho? Estou aqui dando a o testemunho. fé. Acreditava e dava o testemunho. O que ele passou no navio, né, para as pessoas, né? Mas, Estavam, sei lá. imagine depois que eles chegaram na ilha lá, que se salvaram todos. Sem comida, sem... Como é que... Para poder fazer todo mundo ali se estar em equilíbrio, um não matar o outro.
ele levanta o astral deles, dizendo que ninguém morreria. Olha, uma situação crítica, né? Eles passavam no navio, né? Situação bastante difícil. Tinha que aliviar o peso mesmo, né? Imagine tu ao sabor do vento, não tinha motores, não tinha nada. Como ele fala aqui, um sota-vento, quer dizer, o vento leva para onde quiser. Impressionante, né? Mais perguntas, comentários? Você? Então, no próximo encontro, nós vamos ver na ilha de Malta, Paulo e a víbora e o acolhimento dos indígenas. Essa ilha é onde eles praticamente chegaram e ficaram. Aquilo é picado, né? Oi? Aqui Ele vai ser picado por uma víbora. Paulo vai Está ser com o picado. morto, mas ele... Não, ele consegue superar o veneno da cobra. É, ninguém escapava, né? É verdade. Mas ele vai escapar. Muito obrigado aos amigos internautas e até o próximo encontro.